Muito bem, então, continuamos o nosso curso, dando continuidade ao estudo agora das ciências práticas. Gostaria de recordar que Santo Tomás divide as ciências práticas em 3 tipos: economia, ou a ciência das coisas da casa; moral, ou ciência dos atos humanos em vista de um fim; e, por último, a política, ciência dos atos humanos em sociedade, ou em vista do bem comum em sociedade. Bom, na última aula nós estudamos a moral propriamente dita. E nós vimos de que a moral, ela tem por finalidade apontar para o homem qual o seu fim último e quais são os meios prudentes, certos, adequados para que o homem alcance, viva conforme o que ele é e conforme qual o seu fim último. Se nós formos nos dar de conta, se vocês forem se dar de conta, vocês perceberão que a moral, para Santo Tomás, se apoia, se fundamenta, sobretudo, na doutrina do ser, no estudo do ser. Neste ser que é e que é bom. Neste ser que primeiro é verdadeiro e depois é bom. É conhecendo esta bondade do ser, inclusive do nosso próprio ser, imutável, perene, constante, que a moral irá apontar para o homem o que ele deve ser. Compreendam isso. É conhecendo o ser e o fim do ser que a moral irá nos apontar objetivamente o que nós devemos ser, aonde nós devemos chegar, de que maneira nós podemos nos aperfeiçoar. É a inteligência conhecendo o ser e o bem do ser que nós poderemos voluntariamente querer o bem do ser, inclusive o nosso próprio bem, e agir corretamente. Não só para fazer o bem, percebam isso, meus queridos, não só para fazermos o bem, mas também para evitarmos o mal, fugirmos do mal. E assim nós começamos com essa reflexão moral, a nossa última aula do curso de Iniciação à Filosofia Perene, Tomista. E estudaremos hoje a terceira parte da filosofia prática, ou moral, que é a política. Mas antes, eu gostaria de fazer mais uma pequena reflexão sobre a moral, de modo geral, certo? Vejam. Deste modo, reduzido o homem ao que realmente é, ser finito para o ser infinito, que por isso há de sair a buscá-lo fora de si na transcendência, logra sua plenitude ontológica na filosofia de Santo Tomás, integrando-se em Deus. Por isto, a ética e a perfeição moral, lembrando que para Santo Tomás, não lembro se falei isso na última aula, ética e moral são a mesma coisa, certo? Não há essa distinção para ele. Na modernidade, a moral seria um estudo mais subjetivo dos atos humanos e a ética, um estudo das leis da ação humana a partir das diversas possibilidades morais, digamos assim. Por isso, a ética e a moral, que não é senão a perfeição específica humana, é integrada pelo doutor Angélico na metafísica. O aperfeiçoamento moral não é senão um episódio, o principal, sem dúvida, de todo o movimento do ser natural em direção ao seu desenvolvimento e perfeição ontológica. Isso é muito importante, meus queridos. A moral, ela não é relativa.
porque ela se apoia, ela se fundamenta nas leis imutáveis do ser. Do ser. Não é senão o crescimento e plenitude do ser humano, determinados, alimentados e estruturados todos pelo ser. O valor e o dever não são algo independente do ser, subjetivos, atribuídos, que qualquer um de nós pode, eu quero ter este fim, eu existo para aquilo, para mim o bem é esse. Não. Cada um de nós possui um ser com uma finalidade, com um bem. E o nosso dever, a nossa ação moral individual deve buscar se adequar a este fim objetivo do ser. Então, o valor moral e o dever não são algo independente do ser e captável por um caminho irracional. Não. Não são senão o logro de sua plenitude. O bem moral não é senão o desenvolvimento do ser humano, conforme as exigências do seu fim último, um aproximar-se ontologicamente deste seu bem supremo, ou, o que é o mesmo, em função da natureza que, conforme dissemos, está constituída por Deus para o logro deste fim, para alcançar este fim, uma aproximação à perfeição de sua natureza ou forma específica, para a qual tende como para sua plenitude. Do mesmo modo, o mal moral não é senão uma privação do ser exigido pelo fim ou natureza específica humana, um não ser. Então, o bem moral é o homem, através da sua ação, fazer de tudo para alcançar o seu fim último. E o mal moral será tudo aquilo que o prive deste fim último. Lembrando a clássica definição de mal de Santo Agostinho, aceita por Santo Tomás. O mal é a privação do bem devido de um ser. Ora, o bem devido do homem é ver a Deus um dia. Portanto, tudo o que lhe impossibilite a isto será o mal, pois lhe privará do seu bem devido. Certo? Bom, nós conhecemos a isso pelo intelecto, a inteligência capta o ser do homem e o seu bem, apresenta a vontade, e a vontade, como a potência da alma que persegue o bem, diz: eu quero. Nesta e naquela intenção, nesta e naquela ação, nós somos movidos, portanto, por este conhecimento e por este amor do nosso fim último. Agindo assim, a nossa ação moral individual estará adequada, perfeita, ordenada conforme aquilo que ela deve ser, conforme o nosso ser. Por isto que a moral, os valores, os costumes, os hábitos, para serem realmente sinal de união entre os seres humanos, sinal de concórdia moral, não podem ser subjetivos, porque eles se apoiam em princípios objetivos imutáveis do próprio ser. Por isso, meus amigos, que eu disse lá no início da aula anterior que a moral, a ética, se apoia na metafísica. Se nós não sabermos o que é o ser, o que é o bem, enquanto um transcendental do ser, ou enquanto a causa final do ser, nós não entenderemos que o homem, no seu obrar, na sua ação moral, deve buscar o bem do seu próprio ser. E nisso consistirá a boa ação moral. Nisso consistirá o encontro da felicidade, que em última instância, como vimos, é a beatitude que se dará um dia na visão da divina essência de Deus. Certo?
Daí que a norma moral entre no homem com o ser pela única porta pela qual este pode entrar naquele, a da sua inteligência. Nas entranhas do ser, o próprio ser acima de tudo, a inteligência descobre seu fim ou bem, e a hierarquia de fins com que os entes se organizam entre si. E com o fim entra a norma objetiva ou ontológica do bem moral. Um ato livre será bom na medida em que seja necessário para a consecução do fim ou bem último do homem. Não de qualquer fim, pois o fim imediato não justifica os meios. Ou o que dá no mesmo, na medida em que este objeto seja querido em conformidade com o seu próprio fim intrínseco e total, que se entrega e subordina ao fim do homem. Então, todos os atos humanos, todas as ações humanas devem visar o bem das coisas, o bem de livro, o bem de homem, o bem de cavalo, o bem de jacaré, por causa do fim último do homem. Aí nós teremos uma ação moral boa. Caso contrário, se nós colocarmos o bem das coisas acima do bem último ou do sumo bem da vida humana, nós teremos a privação deste bem e, portanto, o mal moral. O pecado também, se levarmos em conta que Deus é este fim último da vida humana. E amar mais os entes bons criados pelo Deus do que o próprio Criador é o que chamamos de pecado. O amor desordenado aos entes criados em desobediência, em repugnância ao próprio Criador dos entes criados, é uma ofensa. E esta ofensa é o que se chama de pecado. Uma desordem ontológica, hierárquica e, sobretudo, moral, voluntária, livre, quando alguém diz, eu não quero o bem devido conforme a ordem que Deus estabeleceu. Aí nós temos o verdadeiro mal moral, que é o pecado. Então, o último bem ou plenitude do homem é a norma moral de sua conduta. Norma ontológica da bondade de seus atos específicos. Diríamos que o dever ser não é senão a projeção do homem ordenada à sua plenitude, que Deus lhe impõe, antes de tudo, como lei no seio de sua consciência. Então, esses são os princípios básicos para a nossa boa ação moral. Saber disso é o primeiro passo para sermos capazes de adquirir a virtude da prudência, da justiça, da temperança, da caridade e outras virtudes naturais. É o primeiro passo, pois não há como ser prudente sem conhecer o fim último da vida humana, pois somente após sabermos qual que é o fim, poderemos escolher os meios adequados a esse fim. Não há como ser verdadeiramente justo sem darmos a nós mesmos o nosso bem devido, ou buscarmos o bem das coisas sem essa luz do bem último da vida humana. Não haveria justiça aqui. E assim por diante as outras virtudes. Então, a regra básica para a ação moral humana é conhecermos o fim último da vida humana, que é Deus. Após isso, os seres humanos são capazes e podem, como sabemos, de maneira imperfeita, sem o auxílio da graça, e de maneira perfeita, com o auxílio da graça, agir bem, agir corretamente moralmente. Bom,
Mas a ação humana, ela não diz respeito somente a cada um de nós individualmente. Não. Nós vivemos, habitamos, coexistimos em sociedade. Nós moramos em família, nós moramos na comunidade, na paróquia, na sociedade, na cidade. Então, a ação moral humana não diz respeito somente à minha vida familiar, ao ordenamento das minhas ações para o bem da família, enquanto família. Não diz respeito somente ao ordenamento das minhas ações para o bem de mim mesmo, mas também diz respeito ao ordenamento da minha vontade em relação às demais pessoas que vivem em mim, comigo, em sociedade. Certo? Então, agora nós começaremos devagarzinho a estudar uma aula sobre a filosofia política. Entender um pouco qual que é a importância entre as ciências práticas da filosofia política. Correto? Então, vamos lá. A sociedade, seja ela natural ou sobrenatural, existe para o melhor do ser humano. Ela tem estatuto de meio e não de fim, em ordem ao destino da pessoa humana. Quer se trate da família, da profissão, do Estado ou da Igreja de Cristo, são meios para que o homem alcance o seu fim também. Vejam, é importante vocês perceberem isso. A sociedade e toda a atividade política deve ser um meio para um fim mais nobre. É esse o ponto que a inteligência bem ordenada deve aprender. Pense em um cano que serve para levar água até uma plantação. Se esse cano estiver entupido, o que vai acontecer? Ele matará a plantação e também se destruirá. É assim que acontece com a má filosofia política. Ela acaba por se autodestruir e por destruir a sociedade na qual os homens se unem em vista do bem comum. Como veremos, a má filosofia política é grave e causa muitos males e dores. Bom, alguém poderia perguntar aqui agora, professor, qual o ponto principal que a nossa inteligência deve aprender ao analisar a política? Vejam, o ponto principal que a tua inteligência deve aprender é que os fins da política podem ser considerados como fins transpolíticos, na medida em que estão imbricados com o fim último do homem. Ou seja, segundo Santo Tomás de Aquino, o fim da multidão está submetido ao fim de cada homem individual. E que fim é este? Acabamos de ver. O fim último de cada homem individual é a visão da divina essência que nos vem por meio da vida virtuosa e, sobretudo, por meio da graça. Então, a sociedade humana, ela está subordinada a este fim. A sociedade humana, ela só faz sentido, só tem razão de ser e só realiza o seu fim, que é permitir o homem alcançar o bem comum, se ela permitir que o homem se torne perfeito. E a perfeição de cada um de nós é esta que há pouco eu disse: ver um dia a Deus. Eis o bem comum, eis o verdadeiro bem comum. Os outros bens
a riqueza, a comida, a alimentação, o descanso, a vida contemplativa, a segurança, a saúde. São bens, com certeza, mas são bens que estão a serviço deste sumo bem, deste último fim. De que adiantaria nós termos uma sociedade, uma vida pública, uma polis que favorecesse e desse todas as condições para o homem ter dinheiro, riqueza, fama, poder, glória, mas não contribuísse para que o homem chegasse ao seu fim último? Apesar da aparência de boa sociedade, de boa polis, seria uma má sociedade. Seria uma má sociedade. Então, eis o fim da política. Ordenar o homem em sociedade para o bem comum. Bem comum este que é, assim como para cada homem individual, o fim último, que é a visão da divina essência. A verdadeira causa do homem fazer política não é sua liberdade, não é sua vontade, não é um contrato, não é o livre mercado, nem a busca por uma igualdade de classes sociais e direitos, mas é a busca pela realização de sua natureza. Sem a vida política, o homem não é homem. Vejam, que forte esta frase. Sem a vida política, o homem não é homem. O próprio Aristóteles diz que somente os brutos ou Deus não precisam da vida política, da polis. O homem precisa, para se aperfeiçoar, para se desenvolver, ele precisa, naturalmente, como veremos agora, da sociedade. Sem a vida política, o homem não é homem. Lutamos por uma sociedade decente, para que possamos ser bons, excelentes. Por isso, apenas por isso, vejam, devemos lutar por uma boa sociedade, por uma boa filosofia política, seja a sociedade familiar, seja a sociedade, a comunidade, seja a igreja, seja a polis como um todo, para que o homem se torne melhor. E melhor aqui está associado ao fim último do homem. Nunca esqueçam disso, correto? Ser melhor é alcançar aquilo para o qual nós fomos feitos. O melhor em cada coisa é que cada coisa alcance a sua finalidade. Sem a sociedade, o homem não chegaria à sua perfeição. Por isso é natural ao ser humano viver em sociedade. Vejam, eis uma pergunta muito importante. É natural, ou seja, está gravado na forma do homem, na natureza do homem, a necessidade dele viver em sociedade? Sim ou não? Ou seja, o homem é um animal social e político por natureza? Veremos agora o que diz Santo Tomás sobre isso. Santo Tomás responde essa pergunta que eu faço agora, junto com vocês, no primeiro livro do seu De Regimine Principium, ou De Regimine Principum, sobre o regime dos príncipes, capítulo 1. Vejam o que diz Santo Tomás. O homem é, por natureza, um animal social e político,
que vive em sociedade muito mais que todos os outros animais. E essa necessidade natural é clara. Aos outros animais, a natureza deu de antemão seu alimento, sua veste de pelo, seus meios de defesa, assim como dentes, chifres, garras ou pelo menos uma grande agilidade para fugir em caso de perigo. Quanto ao homem, ele foi criado sem ter qualquer um destes meios de sobrevivência. Mas em vez disso tudo, recebeu a razão, que lhe permite prover, por meio do trabalho manual, todas as suas necessidades naturais. Mas é claro que para procurar coisas tão diversas, alimento, vestes, defesa, etc., um só homem não bastaria, pois, deixado por si só, seria incapaz de manter-se vivo. Assim, é natural ao homem viver em sociedade. Vejam, um argumento biológico. Primeiro argumento, primeira razão pela qual é preciso que o homem viva em sociedade. Os demais animais receberam de Deus as condições básicas para viverem sozinhos, como as suas partes principais: os chifres neste, a velocidade naquele, os pelos em outro para se proteger, a força para se alimentar por conta naqueles. Mas o homem encontra, na sua diferença específica, que é a razão, uma dificuldade. Essa razão demora algum tempo para se desenvolver a tal ponto que o homem possa viver mais ou menos só. Ora, por outro lado, vemos também a fragilidade do corpo humano, a fraqueza dos dentes, a fraqueza do corpo, o corpo nu, e uma série de dificuldades que os outros animais não têm. Ora, isso exige que o homem conviva com outras pessoas, pois um homem sozinho não se bastaria. Assim, portanto, é natural ao homem viver em sociedade. Além disso, os outros animais recebem, desde seu nascimento, uma habilidade natural para tudo aquilo que lhes é útil e prejudicial, como a ovelha que sabe, sem necessidade de aprender com outra, que o lobo é seu inimigo. Certos animais conhecem igualmente, por instinto, algumas ervas medicinais e outras coisas deste gênero que são necessárias para a vida. O homem não possui desde seu nascimento esse conhecimento de coisas necessárias, senão de maneira muito geral, e deve utilizar sua razão para passar da intelecção dos princípios universais ao conhecimento detalhado de tudo o que é necessário à vida humana. E um só homem, com sua razão, não saberia bastar a si mesmo para descobrir tantas coisas. Por conseguinte, é necessário que os homens vivam em sociedade para poder auxiliar-se mutuamente, ocupando-se cada um de uma coisa particular. Por exemplo, este da medicina, aquele de tal coisa e um terceiro de tal outra. Um na agricultura, outro na medicina, outro na filosofia, outro no português, na matemática, outro na cozinha. Um só homem não bastaria para tudo isso.
essa verdade de que o homem é um animal social e político por natureza também nos é manifesta de uma maneira particularmente evidente pela linguagem, pois é essencial da natureza humana servir-se da palavra e poder, por meio dela, comunicar de maneira completa aos demais seus pensamentos e conceitos. Os outros animais podem, sem dúvida, expressar mutuamente suas paixões, mas só de maneira muito geral. Como o cachorro que manifesta sua cólera latindo, e os outros animais, cada um à sua maneira. O homem, portanto, muito mais comunicativo e sociável que qualquer dos animais que vivem em sociedade, como o grou, a formiga e a abelha. Então, o homem, por estas razões, meus queridos, precisa, carece, necessita, por ser homem, viver em sociedade. Isso quer dizer que a sociedade, ela não é fruto de uma construção social. A sociedade, ela não advém de um pacto, ela não advém de um contrato, ela não advém da vontade dos homens, não, mas ela encontra a sua origem na própria lei natural de cada ser humano, na própria natureza de cada um de nós. Ou seja, que o homem vive em sociedade é algo expresso, posto no próprio ser do homem. Lembram da metafísica? Que nós carecemos de viver em sociedade, é algo que está gravado no nosso próprio ser. É de lei eterna, imutável, é de lei divina, porque a lei divina não contraria isso, e é de lei natural, que o homem deve viver em sociedade. A família, a comunidade, a cidade e a igreja. Bom, no que deve se apoiar então a filosofia política para permitir que o homem chegue à sua plena realização? Já vimos que o homem naturalmente vive em sociedade para alcançar uma perfeição que sozinho nenhum de nós daria conta de alcançar. Eis a razão, eis o porquê de que o homem vive em sociedade, para adquirir a virtude. E por meio da virtude, a beatitude um dia. Eis a razão, eis o porquê nós vivemos em sociedade. Se não for para isso, não tem razão de ser a vida em sociedade. Se for só por prazer, não tem razão de ser. Se for só para ter dinheiro, também não tem razão de ser. A pergunta que algum de vocês poderia me perguntar agora é: quais são os meios que a sociedade deve, portanto, favorecer para que o homem chegue à virtude? Como que a sociedade pode favorecer o homem para que ele se torne mais perfeito? Então, vamos compreender isso agora, tá? Vamos compreender. Bom, para que o homem, de modo geral, para que possamos chegar a um fim, é preciso ordenar os meios para esse fim. Conhecer qual que é o fim, certo? Conhecemos agora. O fim da sociedade é permitir ao homem que por si não é capaz alcançar a vida virtuosa e, alcançando a vida virtuosa, chegar à beatitude. Esse é o fim da sociedade política. Quais são os meios, portanto, para chegar a esse fim? Um ponto central da política ou da filosofia política moderna é a negação da lei natural.
negam a essência do homem, sua natureza e tudo aquilo que é imutável, permanente e eterno que nos constitui. Santo Tomás, por outro lado, fundamenta sua filosofia política nesta lei natural. E o que é a lei natural? A lei natural é a expressão da lei eterna no ser do homem. A lei natural é a expressão da lei eterna no ser do homem. Nós não construímos essa lei, não a inventamos, nem a julgamos, apenas nos adequamos a ela. É por causa dela que devemos viver em sociedade. E quando um partido, um governante ou um legislador não a leva em conta essa lei natural, toda a vida social humana vem abaixo e a anarquia toma conta. Quando um pai, que é chefe de família, não leva em conta essa lei natural gravada no ser dos seus próprios filhos por Deus, as coisas começam a se dar muito mal nessa família. Porque o bem comum ao qual todos estão ordenados é o bem que aperfeiçoa a lei natural. Ou seja, essa lei do nosso próprio ser. Se o pai e a mãe não favorecem a isso aos filhos, os filhos nunca poderão chegar à perfeição. Porque essa perfeição está harmoniosamente posta como um segmento da lei natural. Então, para que os filhos, para que a sociedade familiar seja boa, ela deve favorecer a lei natural, e favorecendo a lei natural, o homem terá condições de alcançar a normalidade do seu próprio ser. Como veremos mais à frente, e como vimos também na aula da moral, não basta somente favorecer a lei natural. É preciso também, porque o homem tem um fim, uma perfeição que transcende a natureza, favorecer também a lei sobrenatural, a lei divina. O pai, a mãe, o líder, o chefe de Estado deve, além de favorecer a lei natural, favorecer a lei eterna e a lei divina. Porque só assim o homem alcançará o seu verdadeiro fim. Mas isso eu vou retomar daqui a pouco. Então, toda proposta política que ataca os valores naturais, como o direito à vida, a soberania da família, o casamento entre homem e mulher, a educação dos filhos e, em última instância, a propagação da verdadeira religião, é antipolítica e anárquica. Por quê? Por quê? Porque impossibilita que o homem, sendo homem, tendo natureza espiritual, visando um fim espiritual transcendente que é a beatitude, não o alcance. Impossibilita que o homem alcance a esse fim, fora do qual só haverá frustração, guerras e lutas dos homens contra os homens. Fora deste fim sobrenatural, ao qual se ordena também o fim natural, só haverá frustração, depressão, sofrimento, guerras do ponto de vista social e político. Sociedades egoístas, fechadas em si mesmos, sociedades infernais. Esta é a consequência, meus queridos. Por isso, toda proposta política de qualquer partido que destrua com a vida moral das pessoas que vivem em sociedade será má e perversa, pois destruirá não só a sociedade, mas com o homem.
Bem diferente do mundo moderno, a sociedade política não é um fim em si mesma, mas uma via para a realização plena do ser humano. Bom, a sociedade, por natureza, então, deve conduzir o homem à sua perfeição. Este é o bem comum do homem. Este é o bem comum que o homem, reunido em sociedade, reunido em multidão, busca a sua perfeição. Correto? Mas nós vimos que a perfeição do homem é dupla, uma natural e uma sobrenatural, estando submetida a perfeição natural à perfeição sobrenatural, que é, em última instância, a verdadeira perfeição do homem, sobrenatural, ver um dia a face de Deus. Ora, a sociedade, para ser boa realmente, para ser ordenada, deve favorecer, incentivar e providenciar os meios para que o homem alcance não só o fim natural, por meio da virtude, por meio da boa educação, mas também favorecer os meios sobrenaturais, isto é, sobretudo, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Igreja, pois somente este reinado de nosso Senhor por meio de sua Igreja dará os meios para que a sociedade permita que os homens individuais que vivem em sociedade, que vivem em multidão, alcancem a este fim último. Que meios que são esses? Os sacramentos, a vida de oração, os meios eficazes por onde a graça de Deus, a graça santificante e as graças atuais vão sendo como que infundidas na alma dos homens, vão como que transformando cada homem individual, santificando cada homem individual, e santificando cada homem individual, santifica também a sociedade. Então, é preciso submeter o poder à administração temporal para a administração espiritual. Somente assim, de maneira bem objetiva, bem concreta, nós teremos uma sociedade justa, uma sociedade que cumpre com a sua função, que é permitir com que o homem chegue ao seu fim último, que é, em última instância, o mesmo que o bem comum. Então, podemos dizer quais são os meios que a filosofia política nos mostra que a sociedade deve utilizar para que os cidadãos cheguem ao bem comum. Quais são os meios? A vida virtuosa, primeiro, a graça sacramental e o seguimento das leis eterna, natural e divina. E a criação de leis positivas que levem em conta estas leis, eterna, natural e divina. Eis aí o itinerário que a filosofia política de Santo Tomás nos apresenta para que a sociedade cumpra devidamente a sua finalidade. Assim como cada um de nós, individualmente, deve buscar também estes meios, do mesmo modo, a parte da filosofia moral que estuda a filosofia política ou estuda a organização dos homens por meio da sua ação voluntária em comunidade, deve levar em conta também esses meios. Então, todos os totalitarismos, absolutismos, parece que todos os totalitarismos, absolutismos, ideologias políticas se apoiam nesta negação.
A sociedade deve ser boa, virtuosa e moral, para que o homem possa viver bem e um dia alcançar o seu fim último, a visão de Deus. Eis o fim último do homem. Eis o fim último e sentido da sociedade. Bom, nós sabemos que estamos longe de tudo isso. Todavia, precisamos começar a mudar e a combater com a verdade aqui e agora, no campo das ideias. Ideias que expressam a realidade, que falam da realidade. Precisamos ter ideias claras, pois somente essas ideias poderão mudar a nossa ação, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista social. Bom, por fim, gostaria de apresentar três dicas, para que na hora que vocês forem pensar em escolher ou em votar em algum candidato, sejam levadas em conta a partir do conteúdo e da aula que eu lhes dei hoje. Primeira dica que vocês devem buscar encontrar no candidato. Ele deve, sobretudo, defender o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e a divindade de sua igreja. Vimos que essa é uma condição básica para que a sociedade seja boa, segundo Santo Tomás. O fim natural da sociedade, ordenado ao fim sobrenatural e auxiliado por esse. Segundo, esse candidato deve defender a lei natural. Defender esta lei que está gravada no mais íntimo do nosso ser, que nos faz ser o que somos e também nos prepara a agir conforme o que nós somos. A lei natural. Seja ela entitativa ou prática. E por fim, deve defender a vida virtuosa. A vida virtuosa. Porque, tendo uma vida virtuosa, o homem pode se aproximar da felicidade imperfeita e abrir os caminhos da sua alma para um dia, auxiliado pela graça de Deus, alcançar a felicidade perfeita. Eis o caminho ordenado e inteligente para uma boa vida social. É possível? Talvez a curto prazo não, mas a longo, talvez sim. Certo? Então, meus queridos, terminamos aqui o nosso curso de iniciação à filosofia tomista, perene e humanidades. Agradeço a paciência de vocês ao longo destes meses. Foi um curso de conteúdo bastante árduo. Talvez para alguns de vocês um conteúdo pela primeira vez ouvido, assistido, lido, mas que, penso, conseguiu o objetivo, que era apresentar uma introdução geral ao que é a filosofia e aos principais problemas da antropologia e da psicologia, da relação com a teologia, que a filosofia estuda. É claro que faltou e falta muita coisa para ser dito, muitas coisas, mas acredito que como uma introdução mesmo ao saber filosófico, vocês poderão encontrar aqui as bases para seguir adiante agora nos estudos filosóficos de vocês. Então, agradeço mais uma vez a paciência e espero encontrá-los em outros cursos. Fiquem com Deus e que nosso Senhor vos conduza.